Revista Justiça Entrevista. E a Justiça dos Estados Unidos condenou os atores Johnny Depp e Amber Heard a indenizarem um ao outro por difamação. Vamos explicar, afinal, quais fatos foram julgados e a validade dos acordos pré-nupciais. A nossa convidada é a advogada, especialista em direito de família e sucessões, Ana Brocanello. Esse julgamento envolvendo Johnny Depp com Amber Heard, ele entrou com uma ação de difamação por um artigo que ela teria publicado um ano após o divórcio. E durante o julgamento veio à tona a violência doméstica, transtornos psicológicos de ambos os lados e, como resultado, ela foi condenada a pagar 15 milhões por ter feito ele perder o papel de Jack Sparrow nas produções de Piratas do Caribe da Disney, doutora Ana Brocanello. Foi uma lavação de roupa também esse julgamento, na opinião da senhora? Complicado, né? Veio à tona toda aquela mágoa, aquele ressentimento, toda a, vamos dizer, as cores, né, pesadas que esse relacionamento tinha entre os dois. Violência doméstica, abuso psicológico, violência psicológica entre ambos, né? Veio toda uma situação. Para pontuar para todo mundo, não foi um caso de dano moral e nem um processo por violência doméstica. Isso veio após, né, um processo que ele abriu por difamação. Ela não fala expressamente dentro do artigo que seria sobre ele, mas ela dá ali a entender e imediatamente ele perde o papel dentro da Disney, não só este papel, como outros papéis milionários, né, outros trabalhos onde ele poderia ganhar ali muito dinheiro, e se começa ali um processo por difamação. Dentro do Brasil não funciona da mesma maneira que Estados Unidos. Por quê? A gente não teria um tribunal de júri, por exemplo, que nem tem lá, né? Então aqui a gente tem que entender que funciona de uma maneira um pouco diferente do que funciona nos Estados Unidos. E doutora Ana Brocanello, aqui nós temos qual a diferença então? Por que não funciona dessa forma? E já que estamos falando de um casamento, muito se fala sobre os acordos pré-nupciais. Existem também acordos pós-nupciais? Como funciona essa legislação de contratos que envolvem os casamentos? Vamos lá. Dentro do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, neste caso, a difamação foi julgada por uma esfera civil, né? Dentro do Brasil, a difamação primeiro passaria pela esfera criminal, né? Ali por uma queixa na esfera criminal, e só caberia uma indenização. A esfera criminal daria condenação à pessoa à reclusão, no caso, né, uma detenção por reclusão, mas não daria ali as questões monetárias, as questões financeiras. Para que haja questão financeira, teria que ser comprovado dano moral, aí sim, na esfera civil. Então, nós teríamos, dentro do Brasil, dois processos. Primeiro, um moral, um criminal, onde seria verificado se houve ou não a difamação. A partir desta condenação, a gente teria aí a questão do dano moral feito pela difamação. O que este dano, né? O que essa difamação fez com que você deixasse de ganhar? Então, caberia, às vezes, dano moral e até dano material por lucro cessante. O que foi? No caso dele, vamos pegar no caso concreto do Johnny e da Amber, ele deixou de fazer papéis, ele deixou de faturar em cima disso. Então, ele teve um lucro cessante, ele deixou de realizar a profissão dele por conta desta situação. Então, ela indeniza ele por isto. Então, nós teríamos aqui dois processos. Dentro do Brasil, numa esfera mais nossa, dentro de um divórcio, a gente só vai ter dano moral quando um expõe o outro, exatamente no caso da difamação. Então, a gente vai lá, coloca nas redes sociais, por exemplo, que hoje, né, virou o grande mote, a grande situação problemática, né? Ao mesmo tempo que ela às vezes te aproxima de gente tão longe, ela também passou a ser uma arma muito complicada a ser utilizada dentro de processos. Então, eu vou lá, exponho a minha traição ou exponho meu ex, minha ex nas redes sociais e aí deixo prova, né? Deixo rastro disso. Aí sim, seria considerado um dano moral. Você teria que comprovar a dor, né, causada por aquilo ou o prejuízo que você teve devido àquela exposição. E aí sim, o juiz
daria um dano moral. Mas não necessariamente cabe em relação ao casamento. Então, eu vou discutir dano moral dentro de um processo de divórcio? Não. Eu teria que abrir um processo à parte, porque dentro da esfera do divórcio, hoje nós não discutimos culpa. Falando de pactos, né, que nem você está colocando, muito se fala nos Estados Unidos, eles colocam isso em papéis. Dentro do Brasil, nós temos esse caso dos pactos que velam sobre situações de indenização por dano moral, por dano material, principalmente nas esferas onde nós teremos famosos, jogadores de futebol, onde se envolve muito dinheiro. Então, dentro do nosso pacto antinupcial, que é aquele que a gente vai definir o nosso regime de bens, né, que está atrelado ao regime de bens, eu até posso fazer um pacto antinupcial casando com comunhão parcial de bens? Posso. Ali nós colocaremos, é uma contratualização, né, fazer um contrato entre as partes, ali nós colocaremos algumas regras, como, por exemplo, que é muito comum, né, voltando à esfera dos jogadores de futebol, que a pessoa case na separação total de bens, que aquele dinheiro que aquele famoso ganha não vá fazer reflexo na outra pessoa. Mas para cada X tempo de anos, por exemplo, que aquele casal passa juntos, ela terá uma indenização por aquele tempo, né? Seria uma compensação. Então, pode vir através de um apartamento, pode ser através de valor monetário. Então, é possível que a gente, dentro de um pacto antinupcial, a gente coloque regras, por exemplo, de não exposição. Existe sim, Sérgio, agora, um termo que antes de judicializar este divórcio, antes de judicializar as questões familiares, né, no final daquele relacionamento, que ambos seriam obrigados a participar ou de uma mediação e até mesmo de uma arbitragem antes de se chegar ao judiciário. Então, cada vez mais comum a contratualização dentro dos relacionamentos no Brasil. Doutora Ana Brocanello, existiria algum documento entre o casal que poderia evitar uma situação parecida como essa que acompanhamos, já que o próprio acordo pré-nupcial impedia de um fazer críticas ao outro? Dentro do Brasil não existe. A gente não consegue impedir que ninguém te processe ou deixe de processar ou exerça. Isso é um artigo, está no artigo 5º, é seu direito exercer a justiça, de ir à justiça pleitear algo que você entenda por seu direito. O que vai acontecer é que este documento, dependendo do teor dele, do que vier redigir, vai dar a procedência ou a improcedência da ação. O que nós temos que entender é que, uma vez comprovado, mesmo com um documento desse, ok? Olha, assinei dizendo que ninguém pode falar mal de ninguém, ok? Ou que a gente tem que fazer uma mediação, ou que a gente põe algumas outras regras. Tem casais que colocam até regras, mesmo antes de ter filhos, de quem ficará à guarda, de como funcionarão os alimentos, né? Ou seja, já prevendo um futuro muito lá na frente. Então, mesmo que exista isto, ocorrendo no caso um dano moral, a pessoa sendo afetada, ela poderá sim ir à justiça, não será evitado o processo e muitas vezes haverá sim a condenação daquele que causou o prejuízo ao outrem. Senão também a gente sabendo que estar diante, né, de um documento e que isto nos dá a possibilidade de fazer o que a gente quer da nossa vida, a coisa não funciona muito assim não, né, Sérgio? Nós temos leis, mas nós também temos os nossos direitos garantidos. Doutora Ana Brocanello, já que estamos falando de pacto antinupcial, qual é a validade jurídica dessas cláusulas? Aqui no Brasil, então, não são válidas, é isso mesmo? Não, elas são válidas, Sérgio. Porém, nem tudo que a gente pactua, nem tudo que a gente coloca, se ela for contra a lei, elas perdem a sua validade. Hoje em dia, os cartórios, né, os notariados estão tomando muito cuidado com os termos do que redigem. Eles tentam se pautar, né, tudo que a gente tenta colocar dentro de um documento desse é pautado, baseado ou na nossa Constituição ou no Código Civil, e aquilo que a lei diz ser contra, eles vetam colocar aquilo. O que eu estou dizendo é o seguinte, que se houver um prejuízo verdadeiro,
verdadeiro, né, feito entre as partes, que isso vai ser apurado e poderá ela perder a validade ou não. Por exemplo, existe, então é inválido, por exemplo, a cláusula onde eu determino que é separação total de bens? Não, ela tem validade e ela vai ser erga omnes, ou seja, contra todos, não importa, você assinou aquilo. Agora, pactuar, por exemplo, uma questão do mesmo eu falando mal de você, eu não posso ir ao tribunal, mesmo eu te causando um prejuízo, eu não vou ser ressarcido, esse tipo de situação aí não tem como não ser apurado e vai ser verificada a validade ou não daquela cláusula. Nesse julgamento em si, outro fato assim, que chamou a atenção nessa lavação de roupa foi que o Johnny Depp, ele assumiu que ele teve os momentos explosivos, mas não bateu na mulher, mas ainda lembrou que ela foi infiel quando se relacionou com o bilionário Elon Musk. Até vídeo dos dois no elevador do prédio do Johnny Depp foram apresentados na corte. Isso também não pode ser sofrer uma retaliação da própria Amber, dele ter exposto isso ou não? Ele foi condenado também. Ela foi condenada em 15 milhões, ele por 2 também por difamação pelo mesmo crime, ok? Pesados de uma maneira diferente, mas ele também foi condenado. E vamos deixar bem claro, não é porque não houve agressão física que não houve violência, ok? Sim. Então, a violência pode ser ela patrimonial, pode ser uma violência verbal, pode ser ela violência física. Todas são violência doméstica, todas são passíveis de apuração, todas são consideradas crime, ok? Então a gente não pode dizer porque não bateu não foi violência, não. A violência psicológica, ela é uma das piores existentes dentro das questões, né, de violência doméstica e ela é uma das mais difíceis de ser verificada. Então, assim, não é porque eu fui violento, mas eu não bati, que tudo bem. Não, as coisas não funcionam assim. Hoje, dentro do Brasil, violência psicológica já é crime, já é passível de denúncia, já é passível de ação na esfera criminal, já é passível de proteção, né, de medida protetiva contra a pessoa que realiza a violência. Então, a gente tem que combater a violência, independente qual ela seja. Não é porque você tem um relacionamento afetivo com uma pessoa, e isso vale, tá, Sérgio, para situações de pais e filhos também, porque muitas vezes o relacionamento abusivo se começa dentro de casa na infância. Não é porque a gente tem uma situação afetiva com uma pessoa que isto dá direito a ninguém ser violento com ninguém. As pessoas têm aí a possibilidade hoje de sair de um casamento, sair de um relacionamento, antes de que qualquer coisa ecloda nesse sentido. Okay. E doutora Ana Brocanello, o que podemos aprender com esse caso que tomou tanto a conta, tomou tanto tempo da mídia? Complicado, né? A história de roupa suja se lava em casa, a coisa não fica bem assim. Isso é o que eu estou acabando de dizer. A partir do momento que você sofre uma violência, seja ela psicológica ou física, isso tem que ser apurado, isso tem que ser trazido às autoridades policiais. Então, ela deveria ter saído antes de casa. Então, é pedir o socorro antes. E não é expondo o outro na mídia social, não é mandando a indiretinha que a gente brinca, né? Fazendo aquele post que a gente vai resolver a situação. Para isso, existem profissionais, tanto da área da psicologia quanto da área de direito de família, que podem te orientar a tomar as medidas necessárias, a realizar um boletim de ocorrência, a pedir uma medida protetiva, a pedir um divórcio, a realizar a guarda, se necessário, medida protetiva para os filhos também, porque às vezes o abuso não fica só na esfera casal, passa por os filhos também, mas é fazer tudo dentro da legalidade para que a lei possa te proteger e não, no caso, condenar. Se ela foi vítima, e eu acredito muito que ela tenha sido mesmo, tá? E dentro de uma reação muito além de uma pessoa que passou por uma pressão por muito tempo, o que ela deveria ter feito era procurar outras situações, denunciá-lo por violência, pedir até mesmo indenização por este caso, e não expor a situação do jeito que foi, porque no fim, né, o feitiço acabou virando contra o feiticeiro.
Doutora Ana Brucanello, uma última pergunta. A advogada da Amber Heard diz que a atriz não tem dinheiro para pagar essa indenização. O que pode acontecer? Se fosse no Brasil, a gente passaria para a fase de penhoras, né? Faria a parte do cumprimento de sentença, que é transformar em valor monetário o que aquela condenação significa, porque muitas vezes nós temos condenação que não vem dizendo é 15 milhões, é R$1.000, é R$20.000, não, às vezes ela vem de uma maneira a ser apurado, por exemplo, vem essa frase, né, a ser apurado. Então é transformado no cumprimento de sentença. E a partir daí começam aqui as medidas restritivas, como penhora, busca por liquidação de patrimônio, como imóvel, carro, conta bancária. E se não tiver, é o que nós chamamos de execução vazia, Sérgio. Acaba que ele vai ter uma sentença muito bonita condenando ela e não vai receber efetivamente os valores devidos, porque a pessoa não tem a solvência necessária para isto. Muito bem, doutora Ana Brucanello, rapidamente, dentro da sua experiência, tanto tempo advogando no direito de família e sucessões, a senhora já teve julgamento parecido, não de famosos, mas de casais que vai para o júri e acaba lavando a roupa também num tribunal? Vamos lá. Aqui no Brasil, o júri somente para casos hediondos, como sequestro, estupro. Dentro do Brasil, que nós teríamos seriam uma sentença civil, não teria todo aquela ponta circunstância que a gente tem dentro dos Estados Unidos, advogado de acusação, advogado de defesa, promotoria, com todos aqueles requintes que a gente vê em filme e que tanto mexe com o imaginário da população. Seria o juiz, você, seu cliente, o advogado da parte contrária, o cliente, teríamos, dependendo, o MP, que é o Ministério Público, se for caso envolvendo somente maiores, nem se envolveria, ok? Então, nós teríamos, vamos dizer assim, uma encenação bem menor do que a gente está. Não tenho nenhum caso feito concreto de dano moral, ainda não chegou, mas tenho conhecimento há pouco tempo de um casal onde o cara colocou fotos com a nova namorada, marcava não só a ex como a família inteira, expondo, dizendo que toda a situação havia ocorrido por ela ser do jeito que ela é. Existe sim uma sentença de dano moral a favor desta pessoa pela exposição feita nas redes sociais entre os familiares e amigos dela. Muito bem, doutora Ana Brucanello, advogada especialista em direito de família e sucessões, repercutindo este caso que envolveu os atores Johnny Depp e Amber Heard. Doutora Ana, muito obrigado e as suas considerações finais. Eu que agradeço, Sérgio. Fica aí, independente disto, isto não é, este caso em concreto não é uma como que eu posso dizer, uma sentença para que não se denuncie. Muito pelo contrário, é para denunciar sim violência doméstica, porém da maneira correta. Agradeço sempre o convite da Rádio Justiça. Você sabe que independente, doente ou não, boa ou não, nos piores ou nos melhores momentos, agradeço sempre o seu carinho e o convite e estou sempre à disposição de vocês. Uma boa semana a todos e se cuidem.